Bíblico de hoje é um texto bíblico muito familiar aos nossos ouvidos. E por isso que algumas vezes, quando o escutamos, acabamos desconsiderando os detalhes, porque a nossa cabeça já liga e fala assim: eu já sei o que aconteceu. Eles estavam caminhando, Jesus apareceu, Jesus partiu o pão, eles viram que era Jesus e acabou. Então a nossa cabeça ela já faz um resumo, só que ela vai desconsiderando alguns pontos importantes, como primeiro, foi no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Mais uma vez, um outro evangelista, que agora não é João, agora é Lucas, vai enfatizar a importância do primeiro dia da semana. É no primeiro dia da semana que a criação começa, é no primeiro dia da semana que tem a ressurreição e nós somos refeitos, feitos como novos pelo batismo que vem da ressurreição de Cristo. Então, a importância do domingo na vida de um cristão, na vida daquele que diz crer em Cristo. O domingo não é apenas mais um dia. Ir ao encontro do Senhor no domingo não é facultativo. Eu vou, eu não vou, eu estou cansado, deixo para depois. Não tem esse direito de escolha. Se você crer, você vai ao encontro dele. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós queremos sempre estar na presença da pessoa. Quando nós não amamos, nós podemos de fato escolher e dizer: não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou estressado, hoje eu não estou com ânimo para ir. Mas quando se ama, mesmo sem ânimo, você vai. Mesmo sem querer, você vai. Porque só de estar do lado da pessoa, você já se transforma. Por isso que eles enfatizam mais uma vez a importância do domingo. E eles vão dizer que são 2 discípulos. Um tem nome. Qual que é o nome dele? Cleofas. O outro não tem nome. E aí eu já expliquei isso para vocês, mas eu volto a repetir. Quando não tem nome, significa que o nome deste outro é o meu e o seu. Quando eu leio para mim, então está lá escrito que iam para Emaús, Teles e Cleofas. Quando você escuta, vai ser o seu nome e Cleofas. Somos nós que caminhamos com Cleofas. Só que ao longo da caminhada, Jesus aparece. Segundo Lucas, os 2 discípulos estavam como que cegos, porque eles não perceberam que era Jesus. Aqui é importante pararmos um tiquinho para entendermos isso. Eles estavam como que cegos. Tem 3 dias só que Jesus morreu. Eles estão vivendo um luto. Só quem perde alguém sabe a dor que é. Você não esquece com tanta facilidade. Então, se só tem 3 dias, você lembra de tudo da pessoa. Ela ainda está viva em você. Agora, se chegasse ao ponto de ser 60 anos depois, 70 anos depois, e eu perguntasse para você assim: quem é fulano de tal? Eu lembro vagamente. A nossa memória vai esquecendo. Por mais que você ame a pessoa, com o passar dos anos, você vai esquecendo o timbre da voz da pessoa. Você vai esquecendo a fisionomia da pessoa, porque o tempo vai passando. Mas eu amo fulano. Mesmo você amando, a nossa memória precisa sempre ver e rever. Por isso que a nossa sociedade hoje ela é privilegiada, porque hoje nós temos vídeo, nós temos uma transmissão que depois nós podemos acessar, aí podemos nos lembrar da fisionomia da pessoa, podemos nos lembrar do timbre da pessoa, mesmo com o passar dos anos. Mas naquela época não tinha imagem, não tinha vídeo, não tinha fotografia. E mesmo com fotografia, às vezes nós não temos tempo no nosso corre-corre para ver os álbuns fotográficos. Muita gente aqui casou, pagou caro na época para ter fotógrafo. Quantas vezes vocês sentaram para ver as fotos? Alguém falou nenhuma. Mas não pode casar sem foto. É interessante isso. Tem que ter um fotógrafo.
Mas se eu vou ver as fotos, aí é outra coisa. Então veja como que as coisas funcionam. Só tem 3 dias. Então a memória deles estava bem fresca. Eles lembravam de tudo sobre Jesus. E aí tem mais um detalhe. O nome do discípulo que é dito aqui, Cleofas, ele não é estranho a nós. Na Semana Santa, tem 2 vezes que nós vamos ler um texto bíblico que vai falar o nome dele. No Domingo de Ramos e na Sexta-feira da Paixão. Só que como é apenas um nome tão pequenininho, a gente acha que é só um detalhe e joga fora. Não leva em consideração. E aí o nosso cérebro não guarda como deveria guardar. No Domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa, nós vamos ler o Evangelho da Paixão. E lá vai estar escrito que no pé da cruz tinha João, Maria, mãe de Jesus, e sua irmã, Maria de Cleofas. Vai para o interior, gente. Melhor lugar para você entender a Bíblia é interior. Quando você chega no interior, você fala assim: você conhece a Joana? Que Joana? A do seu João? Ah, conheço. No interior que é assim, é fulano de ciclano, é pertença. Da mesma forma que Maria de Cleofas, porque ela era casada com ele. E ela era irmã de Nossa Senhora. E Cleofas, nós vamos aprender com os primeiros padres da igreja, que vieram lá antes de Ambrósio, de Agostinho. Eles vão nos ensinar que Cleofas é irmão de São José. Volta para o interior. Lá no interior você vai descobrir que normalmente a cidade é pequenininha. E aí é uma família que embaraça com a outra, que embaraça com a outra, e fica todo mundo dentro de casa. Não é assim? É igual naquela época. E aí tem um detalhe, que aqui nós precisamos abrir um parênteses. Na passagem de Mateus, vai estar dito que Jesus estava ensinando para os discípulos, e aí chega alguém e fala assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí muita gente, por ignorância, vai falar que são filhos de Maria, mas não são. Não da Virgem Maria, é de Maria, de Cleofas. Por quê? Porque hoje, se eu tenho um irmão, ele é casado e tem filhos, eu também sou casado e tenho filhos. Aí o meu irmão morre. O que acontece com a viúva? Ela tem que se virar para criar os meninos, não é assim? Quando eu pergunto, todo mundo fica calado, porque a consciência pesa. Mas é assim mesmo. A gente não tem nem tempo de saber como que ela está, porque tanta confusão em casa, a gente fala assim: nossa, mas o meu menino deu tanto trabalho que eu mal tive tempo hoje de pegar no celular para ver como que você está. Mas a gente não está nem lembrando. E ela tem que se virar para lá com os filhos dela. Naquela época não era assim. Porque naquela época, seguindo as leis de Moisés, eu era obrigado, não é opcional, eu sou obrigado a trazer a viúva para dentro da minha casa, junto com os filhos dela, para eu criar. Então Cleofas, depois da morte de José, vai levar Maria, a Virgem Maria, para dentro de casa, junto com Jesus. E Jesus vai crescer com os seus primos e será tratado como se fossem seus irmãos. Porque Cleofas é pai de Judas, é pai de Simão e é pai de Tiago. Eles vão crescer juntos. E aqui tem uma outra diferença: discípulo e apóstolo. Apóstolos são os 12 que ele escolheu para ficar do lado dele. Discípulos são aqueles outros que ele envia em missão. Não estão coladinho nele como os 12, mas também fazem a missão acontecer. Cleofas estava dentro do convívio da intimidade de Jesus. Então ele não é apenas um discípulo que ouvia Jesus pregar, mas ele convivia na intimidade com Jesus. Ele fez parte da criação de Jesus. Se ele estava tão íntimo de Jesus, como que ele poderia ter esquecido Jesus? Impossível, só tem 3 dias. Só que Jesus, ele aparece com o corpo glorificado. E com o corpo glorificado, ele pode se revelar ou não.
é um direito dele. Jesus, semana passada, dia da misericórdia, Jesus aparece para Tomé, e Tomé consegue encostar no corpo de Jesus. Então é um corpo físico, é o mesmo corpo que foi pregado na cruz, porque ele carrega as chagas. Só que, segundo o evangelho de semana passada, as portas da casa e as janelas estavam fechadas, e Jesus entrou, porque Jesus atravessou a parede. Só que nós não conseguimos atravessar a parede. O corpo dele é glorioso, então ele pode fazer mudanças e ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Padre, mas eu não entendo, porque segundo Agostinho, tem coisas que primeiro eu compreendo para depois eu crer. Já tem coisas que eu primeiro creio para depois eu compreender. E aí eu faço uma pergunta: nós de fato cremos na ressurreição dos mortos? Não precisa me responder. Pense, será que de fato nós cremos na ressurreição dos mortos? Teve um dia que eu fui parado aqui na nossa paróquia por uma pessoa que se diz católica, mas veio me falar que Jesus reencarnou. Então ela não crê, essa pessoa não crê na ressurreição, porque ressurreição é diferente de reencarnação. São duas coisas muito diferentes. Ou você crê em uma ou você crê na outra. Mas aí, continuando o texto bíblico de hoje, Jesus vai aparecer, mas ele não vai revelar de fato quem ele é. E ele faz isso muitas vezes conosco, apenas para sondar se nós de fato cremos nele ou se nós só estamos procurando ele por causa dos milagres que ele faz. E aí ele vai chegar e vai perguntar assim: o que ides conversando pelo caminho? Eles vão parar com o rosto triste e Cleofas vai responder. Não somos nós que respondemos, é Cleofas. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Aí Jesus, ele é comediante, ele é ótimo, ele vira e fala assim: que foi? O que aconteceu? Jesus sabia de tudo o que aconteceu, ele estava lá, aconteceu, foi com ele, mas ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele quer saber se você vai ter coragem de falar. Uma coisa sou eu que estou fora, vendo você quebrando a cabeça, dando murros em ponta de faca. Outra coisa é você me contar o porquê que você está dando murro em ponta de faca. Porque só você sabe onde o sapato aperta no seu pé. Quem está de fora acha que o sapato está lindo, mas é só você que está usando é que sabe onde aperta. Por isso que ele quer ouvir de você. O que foi? Conta para ele. Não fale para os outros, fale para ele. Ele quer ouvir da sua boca. O que foi? E aí Cleofas, lembrando que é do convívio, é tio, vai começar dizendo: presta atenção na resposta de Cleofas. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? E aí ele continua com a resposta. Mas eu quero parar aqui, no início da resposta. Ele vai falar que Jesus o Nazareno. E quando a gente olha para aquela imagem, a gente fala que ali está pregado quem? Jesus Cristo. A gente sempre fala Jesus Cristo, como se fosse um nome composto, mas não é. Veja a resposta de novo de Cleofas. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? E aí ele vai colocar Jesus como um profeta, equiparando Jesus a Moisés. Porque para ele, Jesus ia libertar Israel, mas Jesus morreu. E aí quando Jesus morre, as mulheres vão lá para limpar o corpo. Aí nós estamos voltando agora lá no sábado. As mulheres vão lá para limpar o corpo, e quando chega lá, o corpo não está. E aí elas falam
que 2 anjos apareceram dizendo que Jesus está vivo, e volta como histéricas, gritando e falando que Jesus está vivo, Jesus está vivo. Um bando de mulher histérica. E aí depois vão lá alguns homens e descobrem que o corpo não está lá, mas não está em outro lugar. E ninguém viu ele. Então, vamos embora. E aí eles vão embora. Eles não esperam. Às vezes nós não temos paciência de esperar o milagre. Nós queremos na hora, como se fosse magia. Por isso que tem muitos católicos que vêm à igreja e falam assim: ai, está demorando, vou lá no centro. Aí vai no centro de macumba. Vai fazer trabalho, vai atrás de benzição, porque acha que é mais rápido. Acende uma vela para Deus e a outra para o diabo. E acha que está tudo bem, porque hoje a sociedade fala isso, né? Está tudo bem. O que vale é a felicidade e está tudo bem. Se você está indo para o inferno, está tudo bem. Depois só não reclama. Às vezes demora, porque é para sempre. E quando você consegue algo da noite para o dia vai ser levado. É preferível você ter a paciência de esperar do que você ter a rapidez para correr. Eles não aguentaram esperar e foram embora. Eles que eu falo somos nós junto com Cleofas, porque o primeiro não tem nome, não se esqueça disso. E nós estamos indo embora. Só que aí Jesus vai escutar Cleofas. E depois que ele escuta Cleofas, ele não vai puxar a orelha de Cleofas, porque ele sabe que Cleofas, assim como nós, conhecemos a Sagrada Escritura. Nós somos batizados, fizemos a primeira Eucaristia, fomos crismados. Nós frequentamos as celebrações, nós rezamos em casa, rezamos o texto, fazemos novena, fazemos tríduo, A gente sabe, tem gente que acorda 3 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson. E está lá, firme e forte, rezando. Mas na hora que pergunta, o que foi? Não sei. Não consegue falar sobre a fé. Reza, é uma tal de rezação, mas na hora da prática, cadê? E a prática que eu falo aqui é você demonstrar a sua fé no ouvir, no jeito de falar, no jeito de se comportar com o irmão. Não estou falando de ficar levando cestas básicas, não estou falando disso. A primeira caridade, ela começa quando você sabe da sua limitação e sabe que assim como você, o outro também é limitado e você respeita. Aí nasce a caridade. Aqui, Jesus vai virar para ele, para nós dois, para mim e para Cleofas, para você e para Cleofas, e vai dizer assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Primeiro ponto, nós conhecemos a Escritura, mas nós cremos na Escritura? Tem uma diferença. Você pode conhecer, mas você crê? Cleofas conhecia a Escritura, mas demonstrou que não cria da forma que deveria. E aí ele vai falar dele, Jesus falando para Cleofas, ele não vai falar o nome Jesus, ele vai falar Cristo. E o que significa a palavra Cristo? Messias, que significa Deus conosco. Enquanto Cleofas lia a Escritura olhando para um homem e colocava ele como profeta, Jesus agora, quando caminha para Emaús ao lado deles, revela que ele não era um profeta, mas é Deus que se fez homem e caminha conosco. Isso não é pouca coisa. Não é. Um Deus que se faz homem para caminhar conosco, se faz como nós, exceto no pecado. E aí ele começa a caminhar, e aí ele vai explicando as passagens bíblicas do Antigo Testamento, na qual Cristo, ele, deveria experimentar o sofrimento. Muitas vezes nós fugimos do sofrimento, e quando fazemos isso, o sofrimento dobra, porque a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida.
Não tem como ser humano sem experimentar a dor e sem experimentar o sofrimento. O problema não está na dor e não está no sofrimento. O problema está como eu os enfrento. Eu posso fugir ou eu posso enfrentar. Jesus, o Cristo, decidiu enfrentar, porque ele precisava passar por lá para nos entregar a coroa da vitória. Muitas vezes nós rejeitamos a coroa da vitória porque nós não queremos sentir dor, porque nós não queremos sofrer. Por isso que ele explica todas as passagens bíblicas. E aí, quando eles estão chegando em Emaús, Jesus finge que vai adiante. Veja a palavra que está no texto. Jesus finge. Então ele é fingido? Não. Ele só está te provando. Ele quer saber até onde você tem coragem de ficar ao lado dele. O primeiro ponto foi ele te perguntar o que foi. Agora é o segundo. Você tem coragem de chamar ele para dentro de casa? Aqui vai estar dito que eles chamaram, eles convidaram Jesus. E Jesus é para frente, gente. Jesus, você não precisa insistir. É só você fazer um convite que ele já vai entrando. E ele é tão para frente, mas ele é tão para frente que ele já entra e senta em torno da mesa para comer. Por isso que os fariseus chamavam ele de comilão e beberrão, porque todas as vezes que você olha para Jesus, ele está em volta da mesa comendo e bebendo. E aqui ele tem um ponto a nos ensinar. Hoje em dia, infelizmente, nós não temos mais tempo para sentar em torno da mesa para comer com a nossa família. Cada um vai para um cômodo da casa. Cada um come num horário. E Jesus vem chamar a nossa atenção hoje. Porque quando você senta em volta de uma mesa para comer, você não partilha apenas o pão, mas você partilha a sua vida, a sua experiência. Você cria laços, você cria memórias, você cria histórias. No final, são essas histórias que vão te sustentar quando a dor apertar. São essas memórias que vão te alegrar quando o sofrimento parece que vai te esganar. São esses momentos que nós vamos levar para a eternidade. Não é a série que eu assisti comendo lá sozinho. Não é a comida que eu fiz sozinho e fiquei lá no meu canto, no meu quarto. Mas é aquele vínculo que eu criei em volta da mesa. É isso que sustenta. Por isso que ele sempre vai estar em torno de uma mesa comendo e bebendo. Porque ele partilha não apenas os alimentos, o foco dele é a história, é a vida, é a pessoa, o ser humano. A comida é consequência. O foco é a pessoa. O que está acontecendo com você? Como foi o seu dia? Quais são as suas dores e alegrias? Esse é o foco. E aí, continuando o texto, Jesus vai tomar o pão. Ele já chega, senta, e ele também já chega sentando no meio. Ele já escolhe o lugarzinho dele. Chegou, sentou, ele vai pegar o pão, vai abençoar o pão, vai partir o pão e vai distribuir o pão. Se você voltar a alguns capítulos do Evangelho de Lucas, você vai descobrir que o momento em que ele fez isso foi na última ceia. E na última ceia, o que ele falou? Vamos tentar recordar. Isto é o meu corpo. Mas antes ele fala uma outra frase. Tomai e comei. Isto é meu corpo. Tomai e comei. Por que ele chamou a gente de ser inteligentes e lentos? Porque ele já tinha explicado e a gente não entendeu. Por que ele apareceu para Cleofas e apareceu para nós sem se revelar como de fato ele é? Para nos mostrar que aqui ele está celebrando a primeira missa. Primeiro dia da semana, ele inicia celebrando uma missa. Antes de morrer, a última ceia. Agora vem a primeira missa. E na primeira missa, ele vem mostrar que ele vai se manifestar. Mas nem sempre nós o veremos da forma que de fato ele é. Porque ele primeiro se revela nas Escrituras. Por isso que ele falava das Escrituras. E por isso que o pessoal subiu aqui
e leu para nós, proclamou para nós as Escrituras. E nós escutávamos. Agora o padre faz o quê? A explicação do texto, assim como ele explicou o texto bíblico para os 2 discípulos. E daqui a pouco ele vai se revelar no partir do pão. Por isso que assim que ele parte o pão, ele desaparece na frente dos 2 discípulos. Não é porque ele fez uma desfeita para os 2 que convidaram para estar lá, mas é porque agora ele está mostrando aquilo que está no Evangelho de São João, a partir ali do capítulo 15. Quem come da minha carne permanece em mim, e eu permaneço nele. Quando você toma da carne de Jesus, ele está em você. Isso não é sentido figurado, não é uma analogia, não é uma brincadeira, mas de fato ele está em você e você está nele. Que Deus tem coragem de fazer isso? Se fazer um pão para habitar no seu coração. É por isso que ele escondeu a face dele, de Cleofas, seu tio, e do outro discípulo, para ver até onde vai a crença, até onde você crê. E aí no partir do pão, eles perceberam que estavam diante do ressuscitado. E nós, quando frequentamos as missas, ficamos preocupados com os horários e com os compromissos ou nos entregamos para sentir um ardor no nosso coração quando proclama a palavra, quando se explica a palavra e quando ele se revela no partir do pão? Como anda o nosso coração quando participamos da missa? Vamos à missa apenas por ir ou vamos para nos entregar? São perguntas que precisamos nos fazer. O porquê estamos aqui? Ah, padre, eu vim para rezar por outra pessoa. Não, então não venha. Venha para rezar por você. Se o médico adoece, ele não pode ir para o hospital trabalhar. Porque se ele está doente, ele não tem capacidade para curar outra pessoa. Se você está doente, procure primeiro a sua cura, para depois você ajudar a curar o outro. E você será curado quando você perceber que o Cristo ressuscitado se revela nas Escrituras, para depois se revelar na Eucaristia. Então não adianta vir rezar pelos outros se você ainda não conseguiu passar pelo processo da cura. Que possamos fazer essa caminhada para Emaús e ter a mesma coragem que eles tiveram, depois de presenciar a revelação na Eucaristia. Eles voltaram correndo 11 quilômetros para encontrar com os 11 apóstolos. E quando lá chegaram, eles escutaram os apóstolos contando para os outros discípulos que de fato Jesus ressuscitou e apareceu para Simão. Quem é Simão? Pedro. E por que eles falam que apareceu para Pedro, sendo que ele nunca apareceu para Pedro sozinho? Todas as vezes que ele apareceu, Pedro estava com os outros. Mas por que eles falam apareceu para Simão? Porque Simão é aquele responsável por confirmar a fé. Foi Cristo que escolheu Simão, que escolheu Pedro para ser o primeiro. O que você ligar no céu, o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Por isso que eles falam da autoridade de Simão. Por isso que eles dizem que apareceu para Simão. Se os 2 discípulos, Cleofas e nós, estivéssemos esperado mais um tiquinho, nós também veríamos o próprio Cristo ressuscitado. Se não fosse a nossa pressa do dia a dia de correr por causa dos horários, nós contemplaríamos o milagre da ressurreição. Como vai a nossa agenda para essa semana? Quais são os nossos horários? Quantos minutos, pelo menos minutos, que eu separei nestas 24 horas que vai ter na segunda-feira para fazer a minha oração? Para estar na presença de Cristo, o meu Rei
meu Senhor e meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.